E aí, meu povo lindo que nos assiste, que nos adora, está começando agora, repita comigo, o meu, o seu, o nosso programa Alta Temporada. Eu sou Andréa Souza e esse é o nosso episódio, esse é o nosso programa de número 22 já, viu? Uou. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Perfeito. Bom, hoje vai ser um pouco diferente, né? Eu vou me colocar no lugar de quem quer empreender em propriedade de férias e não sabe por onde começar. Tá bom. Tudo bem? Interessante. Perfeito. Vamos começar assim. Digamos que eu estava na praia, passeando, e eu vi dois caras falando que dava para faturar 100 mil reais em 30 dias com propriedade Tipo a barraca de férias. do lado, a casa do lado. Aí bateu aquele negócio fofoqueira, né? Queria ouvir ali, deu um pouquinho de atenção, aí eu vi que dava para faturar 100 mil reais em 30 dias com propriedade de férias. Só que aí eles foram caminhando e não deu para ouvir o resto da conversa, então não dá para saber como que dá para dar o primeiro passo aí para investir nesse meu negócio. Qual o primeiro passo eu devo dar e quem quer empreender em propriedade de férias deve dar? Cola nesses caras aí. Vai atrás deles e cola nesses caras, que eles sabem alguma coisa, né? Primeiro passo provavelmente seja entender se suas características pessoais encaixam com as características do negócio de propriedade de férias. O que é isso? O que são as características pessoais? Se você tem essa ambição, porque Sim. a princípio todo mundo quer 100 mil reais em 30 dias, mas talvez não todo mundo tenha a ambição necessária para concretizar isso com os altos e baixos e as dificuldades do caminho. Então, se tem a ambição necessária, se tem uma forte estrela do norte, né? Se tem um forte destino que realmente tem um objetivo, talvez os filhos, talvez familiar, talvez de estilo de vida, talvez conquistar a casa dos seus sonhos, o que é que tem na sua vida que vai te dar a força necessária para conquistar esse seu objetivo? E depois, se você está disposto a aprender algo novo. E às vezes a gente tem uma tendência a ficar numa espécie de zona de conforto. E com o que você está fazendo na sua vida já está bom. E isso vai exigir sair um pouco da sua zona de conforto. Então, essa conversa desses dois carinhas aí vai te tirar do lugar onde você está. Se você está disposto a sair fora. Talvez as primeiras coisas para iniciar é umas coisas de mentalidade. Meu sonho é forte o suficiente, minha vontade de ter ganhos desse nível é forte o suficiente, minha capacidade de dedicação é forte o suficiente, tudo isso porque meu sonho, meu objetivo de longo prazo é forte o suficiente. Esse tipo de perguntas para ver se você está na posição adequada. É porque eu tenho visto pessoas de dois tipos. Se fosse separar o mundo em duas pessoas, eu separaria o mundo num tipo de pessoas que têm o problema, ou a ambição necessária para chegar aqui. O problema é tipo, tem umas contas para pagar, tem uns filhos que educar, tem uma escola para pagar, tem responsabilidades, aluguéis, dores que resolver, tem esse tipo de problema e por isso a pessoa faz. Sim. Outras pessoas que têm sonhos muito fortes, né? Porque vocês sabem, no Brasil, com 100 mil reais em 30 dias, você é 1% da população. Então se torna 1% como a renda da população, de alguma forma. Então você tem que ter um sonho desse nível de força, né? Então essas duas coisas são um pouco... A diferença, estava vendo esses dias, André, uma estatística, eu não vou lembrar o site, mas sei que é uma fonte pública, um site público do governo, gov.com.br, 3%, para estar entre... Eu diria que para estar nos 5%, do que eu me lembro, do 5% mais rico da população, você tem que ganhar 3.500 reais aproximados, 3.400, 3.600. Então, quem ganha 3.500 reais já está nos 5% mais rico da população brasileira. Então, imagina quem ganha 100 mil. O que essa pessoa ambiciona? Tem que ter esse nível de ambição. Certo. Daí eu já tenho aí meu nível de ambição, já entendi como que funciona mais ou menos aí. E eu não tenho empreendimento. Eu preciso ter um empreendimento para começar a comercializar a propriedade de férias ou não? Tem um jeitinho? Não, um jeitinho não. Não, jeitinho com certeza não tem, né? Tem uma forma certa de fazer com que, já tendo ou não tendo uma propriedade, você consiga fazer isso. Sim. Eu falo isso porque é assim que eu comecei. Quando eu comecei, Andrea, eu tinha imóveis em uma empresa e eu criei uma outra empresa com um sócio que não tinha nenhum imóvel, essa outra empresa. Fez um contrato com essa minha empresa que tinha imóveis, então, neste caso eram duas pessoas jurídicas diferentes. Sim.
que podiam ser duas pessoas físicas também, né? Mas eram duas pessoas jurídicas, e uma tinha um direito sobre os imóveis da outra e não precisava ser dona dos imóveis necessariamente. Por esta coincidência, uma empresa minha era dona dos imóveis e outra empresa minha tinha um produto de propriedades de férias, criou esse produto de propriedades de férias, mas podia ser dois desconhecidos que funcionariam do mesmo jeito. Tanto é que depois dos anos eu tenho feito isso com desconhecidos. Então eu tenho minha empresa de propriedades de férias, tem acordos com desconhecidos, pelos quais eu tenho direitos sobre essas unidades, e eu vendo meus produtos de tempo compartilhado, onde estão inclusas essas unidades, esses produtos turísticos. E minha responsabilidade com o cliente, de longo prazo, é de ter disponibilidade em unidades turísticas. E não é exatamente só essa e só essa. Senão é uma lista que está num site, que está disponível, e todas essas propriedades estão disponíveis. Esse é o formato que é possível. Como você encontra, talvez você está pensando isso, ou talvez não. Está pensando, como você encontra essas propriedades? Porque como eu era sócio das duas empresas, devia ser mais fácil, né? Sim. Quando eu fiz, tá. Como eu te falei, eu fiz isso na primeira vez, eu com um sócio, com uma empresa minha, e fizemos esse acordo, mas depois fiz com um monte de empresas. Como que a gente faz isso? Essa é uma dica prática. Então, o que eu vou falar agora é muito prático. Quer sacar rápido, é aplicável na hora. Ó, você abre o Booking, Sim. e você coloca Brasil todo, por exemplo, você deixa Brasil país completo, não seleciona por região, e coloca lugares onde uma diária vale R$300, até R$350. Isso vai dar as 2.100 a R$2.600. Uma semana, desculpa. 300 a 350 diária, vai dar R$2.100, R$2.600. Esse filtro no Booking se abre e põe 4 e 5 estrelas. E você vai encontrar hotéis de 4 e 5 estrelas que uma semana vale entre R$2.100 e R$2.800, por exemplo, R$2.700. Então já tem hotéis de 4 e 5 estrelas que já valem esse preço. Todos esses hotéis você vai criar uma lista, talvez você vai criar uma coluna no Trello e vai cadastrar todos esses hotéis como se fosse um lead. Vai cadastrar. Depois você explica o que é Trello, para quem... Trello é uma plataforma de organização de tarefas. Sim. Então você cria um quadrinho, um cartãozinho, e nesse cartãozinho te coloca os dados de cada um desses hotéis. Sim. Que estão nessa faixa semanal entre 2.100 e 2.800 e que são 4 e 5 estrelas dentro do Brasil todo. Cria um card, um cadastrozinho para cada cliente, para cada hotel desses, desculpa, não para cada cliente, para cada hotel desses, e imediatamente depois faz contato com todos, se apresenta. Sou tal, sou proprietário de um clube de férias, meu clube de férias pode ter clientes interessados no seu destino, tenho uma proposta para te fazer, gostaria de falar com o setor comercial, responsável pelo setor comercial, responsável por parcerias. Quantos de 100 que você vai mandar vai responder? Talvez vai responder 30. Dos 30 que responder, você vai conseguir conversar com 15 e com 5 você vai fazer um acordo e os outros 10 você vai perder. Basicamente é um jogo de perder, perder, perder. Você fala com muitos, alguns não respondem, os que não respondem você vai insistir de novo, vai fazer novas tentativas de falar com eles e no momento, assim só com isso, você consegue construir lista por um ano, você consegue construir destinos por um ano. Sim. Por que que tem que falar com todos? Porque a oferta que você vai fazer não é para pagar o Booking. Primeiro, o hotel paga por Booking 20% mais ou menos de comissão, então você já pode pagar 20% a menos que o Booking. Por ser um operador de um produto de propriedades de férias, você já está 20% abaixo do Booking. Segunda coisa que você pode fazer é tirar a alimentação, porque você não vai prometer alimentação nunca. Então vai tirar a alimentação também. Então você vai fazer uma proposta num valor que caiba no valor que você vai cobrar a seu cliente como taxa de utilização. Então mais ou menos você vai fazer uma proposta de R$1.000, sei lá, por uma semana que vale 2.100 ou 2.200. O que acontece? Muitos dos hotéis que você vai encontrar lá, destinos como por exemplo Jericoacoara, Búzios, Caldas Novas, sei lá, Pipa, ou Canoa Quebrada, ou sei lá, um monte de destinos desses no Brasil, o que eles têm uma peculiaridade, até Natal, algumas grandes cidades têm uma peculiaridade. Eles têm muita ocupação sexta, sábado, domingo e pouca ou nenhuma segunda, terça e quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo muito, segunda, terça, quarta e quinta pouca ou nada. Então, se eles vendem uma diária por 500 e ter ocupado 3 dias por semana, é a mesma coisa que vender por 250 e ocupar a semana inteira. Está me entendendo a minha conta? Sim. Pagar 200 por dia durante 7 dias dá 1.400. Pagar 300 por dia durante 4 dias já dá 1.500, né? 1.400, né? Sei lá, mais ou menos o mesmo valor, né? Então, basicamente, quando você vai fazer
esse acordo, você também vai prometer ocupações longas, de 7 dias. Então, se você tira café de manhã, você garante ocupações longas, você garante que não vai pagar as taxas de booking, ou de comissões de cartão, ou de booking e tudo mais, você consegue baixar o preço a metade, ou até menos que a metade, com todos esses argumentos. E aí você consegue ter destino sem parar o ano inteiro. E essa é a forma que você consegue, essa dica prática, né? Resumida, mas dica prática de como fazer para conseguir destinos. Aí você vai assinando um contrato e você vai criando a sua pasta com um monte de contratos que você tem ocupações de hospedagem a metade do preço às vezes. Ou tipo num valor X, né? Vou chamar valor, um valor que cabe no seu orçamento de taxa de utilização que você vai cobrar para o seu cliente. Isso vai fazer com que o seu cliente, toda vez que usar, ele vai pagar a taxa de utilização, você vai pegar esse dinheiro, 90% desse dinheiro vai repassar para o hotel. Sim. E ainda vai ficar com uma renda recorrente de 10% cada vez que o cliente usar. Entendeu? A matemática, o jogo da coisa, dos números. E além disso, você além de fazer isso, receber um 10% recorrente das reservas desse cliente para o resto da vida dele, você ainda tem um outro negócio, que é o negócio da venda dos programas de férias, dos produtos de propriedade de férias, que vale 30, 60, 90 mil. Então é assim que você vai começar a ter múltiplos destinos. Se você está pensando, como vai ter múltiplos destinos? Assim. Como vai ganhar com esses múltiplos destinos? 10% de margem, 5%, 15%. Às vezes vai ter que ter um pouco de flexibilidade na sua margem, dependendo do acordo que fizer em cada destino. Mas essa é a margem que você tem. Sim, então fica uma observaçãozinha. Não adianta você criar seu negócio de propriedade de férias e esperar que os hotéis, alguns, que venham atrás de você. Vão bater na sua porta. Você precisa... Conosco até acontece, sabe? Quando você tem um volume de clientes e quando você tem uma máquina um pouco maior, já os meios de hospedagem procuram você, né? Bater na sua porta. Olha, queria saber se você tem interesse em promover, porque nós temos hoje já mais de 10 mil famílias que viajam conosco todos os anos. Então são 10 mil famílias que usam pelo menos 7 dias, alguns 14 dias, alguns 21 dias todo ano, até 28 dias todo ano, alguns poucos, né? Então isso é muitas semanas de férias, muitas diárias que a gente controla. Isso faz que todo hotel precise de ocupação, todo hotel precisa estar faturando. E nós somos um canal fantástico de conversar por hotel. Então, no hotel, quando entende o seu volume de negócio, suplica para você estar com ele. Para você que está começando, você vai ter que mostrar seu valor, inicialmente. Sim. E eu sei que a gente pode fazer de duas formas, né? Tem um online e tem um presencial. Qual você acha que seria mais vantajoso para mim? Vender no negócio online, no presencial? Não, financeiramente, o risco do online é muito pequeno. Então, eu acho que a melhor forma de começar é online. Sim. Talvez, em passos posteriores, se você quer escalar e multiplicar e crescer muito, aí o presencial pode ser interessante em algum momento. Mas o presencial tem muito custo, o presencial tem muitas responsabilidades, tem outra forma, às vezes, de captação. Você pode fazer captação de cliente por meio digital, mas pode fazer por meio presencial. Tem umas logísticas mais complexas, né? Então eu recomendaria iniciar sempre no online e depois experimentar, né? Sim. E no online, quais as ferramentas que eu poderia utilizar para no meu dia a dia aí, no meu empreendimento, no negócio? As Como ferramentas assim? que a gente utiliza, como você falou, tem o Trello que a gente pode ir lá organizar. Sim, ferramentas informáticas, né? Informática, Que coisa que você precisa? Trello, que é muito simples, né? Você aprende a usar Trello em 10 minutos, né? Se você quiser. Né? Você cadastra, é um lugar onde você cadastra cliente e faz o cliente caminhar na medida que ele vai dando passos. Já entrei em contato, já me respondeu, já agendei uma apresentação, já apresentei, vendi ou não vendi, acabou. É um pouco... O Trello é que se fosse um jogo, sabe os jogos de tabuleiro? Sim. Que você anda com as fichinhas caminhando no tabuleiro. Então, no Trello é um tabuleiro virtual onde você faz o jogador passar ficha a ficha. O jogador é o cliente. Você faz ele caminhar ficha, passo a passo na cada etapa do jogo. Então, essa é uma forma muito visual e prática de gerenciar seu cliente. Grátis, totalmente. Não custa nada. 100% grátis. Trello, você precisa, por exemplo... Eu recomendo que você use um software de gestão de WhatsApp, por exemplo, para entrar em contato com os clientes. Isso é muito barato. Coisa de R$50 por mês, ou 60, ou 70, entre 50 e 70 reais por mês, para não errar o número, para ter 3 pessoas. E aí você consegue agendar mensagens automáticas, colocar etiquetas. Etiquetas é marcar
o cliente para saber em que ponto está, já contatei, não contatei, né? Isso te ajuda a ter controle e, sabe, organização é retorno nesse negócio. Estar organizado é retorno. E você inventar forma de organizar é muito mais difícil do que seguir uma forma já validada de organizar. Então, nós usamos o Trello e o Zap Único, que é essa aplicação de WhatsApp, e compatibilizamos os dados nos dois, né? Quando o cliente caminha num lado é porque caminhou na vida real. A vida real é o que está acontecendo no Zap Único, na conversa com o WhatsApp. Estamos conversando com o WhatsApp, aí o cliente avançou, você vai no Trello e avança. O Zap Único, a plataforma de WhatsApp, é o dado. Sim. Que se joga no jogo de tabuleiro. Que dá 2 passos, aí você vai ali no Trello e caminha 2 passos. Né? Então é um pouco fazendo uma sinergia, é um jogo de tabuleiro, só que é gestão sofisticada de cliente. Esses dois. Terceira coisa que você precisa também, você precisa de um software de assinatura digital. E esse software também é muito barato, coisa de talvez 30 conto por mês. Assinatura digital seria? Assinatura eletronicamente reconhecida, validada por lei, né? Como se fosse um cartório eletrônico, né? Um cartório virtual. E tem isso 100% legal, com normas, com legislação vigente no país. Mesmo o valor que se a assinatura fosse feita num cartório. Eu acho, assim, é que eu não me lembro do número. A gente tem uma conta paga na empresa pelo número de assinaturas, mas até, eu acho, 100 assinaturas por mês você não paga. Até 100 clientes por mês você não paga. Né? Então é até grátis. Zap Sign, chama. ZAPSIGN. Zap Sign. Essa plataforma que nós usamos, reconhecida, verificada, validada. Você sube seu contrato lá na plataforma e o cliente só tem que ir lá e assinar. Ok. Meios de pagamento. Você pode usar, sei lá, tem muitos. Mercado Pago, PagSeguro, SumUp, sei lá, Stone. Tem muitas formas de pagamento digital que permitem você receber no cartão. Pix provavelmente você já tem, né? Mas para recebimento no cartão, inclusive recebimento à vista. Sim. Né? Porque às vezes o cliente pode pagar em 6, em 4, em 12. Aí você pode querer antecipar esses valores todos para receber mais rápido e ter mais fluxo de caixa. Na verdade, isso tem um custo, mas isso já está embutido no seu custo de produto. Né? Então você pode ter uma plataforma, tem umas que se recebem na hora, outras recebem em 15 dias, outras em 30, outras recebem parcelado. Cada plataforma tem suas regras, né? E você tem que conhecer essas plataformas, de como você vai receber esses valores, né? Dessas vendas que você vai fazer. E acho que essas são as principais plataformas. Não, muito importante. Nós temos também uma conta paga de Google Meet. Google Meet é uma conta que nós... Por que temos conta paga e por que isso é muito importante? Primeiro, porque vale nada, como R$50 por mês, muito pouco. Acabei de falar 5 plataformas, isso nas 5 não gasta R$300. E isso tem controle total do processo. Google Meet, você grava todas as ligações e isso te permite fazer um segundo processo. Todas as apresentações você grava, porque isso te permite fazer... Já derramar de novo, igual no outro episódio. Você se tomar café na... Se empolgar e bater de novo. Da última vez eu derramei antes de começar o episódio, né? Foi. E se você grava a videochamada, você tem uma oportunidade grande de revisar depois. E se você revisa, você pode fazer autoanálise. Inclusive, se você é meu aluno, você pode solicitar uma autoanálise, uma análise, uma avaliação de apresentação, análise de apresentação. E essa análise tem um poder de você ver os seus pontos de melhoria e alavancar melhor seu resultado. Tem um feedback personalizado. E esse feedback personalizado tem um valor extra também, né? Que tem um benefício extra para você. Se ter alguém de fora que vai analisar a sua apresentação e vai apontar os pontos de melhoria, isso tem um valor importante, né? De alguma forma. Essas são as plataformas, eu acho, mais necessárias. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, mas essas são as mais importantes para mim. E a questão da geração de fluxo de clientes. Como que você faz? Eu sei que eu também não devo esperar que alguém acorde um dia de manhã e venha querer se hospedar. André, deixa eu comprar um produto seu, né? Por favor. Como que é feita aí essa geração de fluxo de clientes? Ok. Você não quer controlar o tempo aí? Controle. Não pergunta, não. Vamos controlar para não evitar.
esse fluxo de clientes, eu vou te falar desde a base de alguém que testou algumas formas, tá bom? Coisas que eu testei para gerar clientes e por que eu uso o que eu uso, né? Porque não dizer somente o que eu uso sem dizer o porquê cheguei nessa conclusão talvez não faria tanto sentido. Primeira coisa que testamos, gerar um lead através de mídias sociais, colocando anúncios, buscando que o lead venha atrás de uma cortesia, de um desconto de hospedagem. Essa é uma forma que a gente fez, desconto de hospedagem. Segunda forma que a gente fez, oferecer uma cortesia de hospedagem em grupos de Facebook ou grupos de WhatsApp. Uma pessoa entra no grupo de WhatsApp, dá algum conteúdo relacionado ao grupo, e quando alguém reage, oferece essa voucher, essa cortesia de uma hospedagem de um valor mais em conta, um valor que coincide com o valor que você pode oferecer pelo acordo que você tem com os hotéis, que a gente viu agora há pouco. Então, vouchers de hospedagem. Terceira coisa que você pode fazer, que a gente já fez bastante, conceito de promessa, fazer que o cliente venha por uma promessa que você faz, vou te ensinar a XYZ. Conceito de promessa é um conceito que talvez é um conteúdo completo, para entender o conceito de promessa. Promessa é basicamente quando você mostra para um cliente um destino simples e atrativo relacionado às férias dele. E quando o cliente vislumbra isso, ele vem na sua direção. Ele vem igual um peixe vai atrás de uma isca no mar, atrás de morder a promessa. Ele vai atrás de morder a isca é a promessa. A promessa, por exemplo, que nós estamos usando nos últimos tempos, que tem funcionado muito para nós, é como se hospedar em hotéis e resorts que têm diários que valem centenas ou até milhares de reais por pessoa, por valores simbólicos e às vezes até risórios. A gente tem usado essa promessa. Quando o cliente lê isso ou vê isso, bem atrás disso, como um peixe atrás de uma isca, né? Ou como uma pessoa correria atrás de uma Coca-Cola no meio de uma semana no deserto do Saara. Né? Uma semana no deserto, você vê uma Coca-Cola, você estaria correndo. Então, é uma promessa que faz o sedento correr atrás da Coca-Cola no meio do deserto. Né? Esse é o impacto. Que, tipo, é um destino, e é simples e é atraente. Né? Busca combinar essas três coisas. Então, quando se encontra através de uma boa promessa, a pessoa vem. E aí tem uma coisa interessante, que você gera clientes através das mídias sociais que veem essa promessa e mordem essa isca, interessados atrás desse conceito que você tem. E eles não querem um voucher, uma cortesia, um desconto. Eles querem aprender como essa promessa é possível. Então, se você está bem alinhado em explicar como essa promessa funciona depois, provavelmente você tem um lead querendo conhecer, querendo aprender. Tá vendo? Então, é o conceito de promessa. Atrelado ao conceito de promessa, tem coisas que fazem que isso funcione melhor, que é colocar data, por exemplo. Colocar data, ou hora, né? Que é um conceito de escassez e urgência, além de promessa. Né? Você faz uma promessa e fala válida apenas para os 10 primeiros, para os 30 primeiros, válida apenas para agora, válida apenas para o primeiro, válida apenas para você. Né? Depois você pode personalizar isso mais para donos ou gestores de empresas que querem se hospedar, não tem, aí você personaliza por público, por tipo de pessoas, empresários, médicos, área da saúde, você pode ir personalizando por públicos isso também, né? E aí você vai ajustando um pouco o perfil. Então, melhor forma de encontrar, até agora para mim, tudo que eu testei, é a promessa. É a promessa segmentada, promessa com data, promessa com hora, com urgência e tal. Temos feito isso em vídeo e em foto. O que funciona melhor não é se é vídeo ou é foto, é se tem um conceito que nós chamamos de travel ou hotel porn. E esse é aprendido da indústria da alimentação. Isso do travel ou hotel porn é aprendido da indústria da alimentação, que faz anúncios com um conceito food porn, que significa comida quase pornográfica. E essa comida, alimentação, às vezes, já viu aqueles hambúrgueres com a carne suculenta, o queijo um pouco derretido, o pão macio, né? Você está visualizando? Tá... Deu até fome agora. Estou quase mordendo. Então, esse conceito se aplica em férias do mesmo jeito. E você encontra que uma imagem cria sentimentos tão fortes como esse hambúrguer estava criando em você. Quase você vê a imagem e consegue sentir a água cálida do mar Caribe batendo no seu tornozelo, só em cima dos pés, com a areia fofa, seu pé ligeiramente dentro da areia,
temperatura fantástica, você está olhando para o horizonte, está vendo água com 7 tons de azul, a brisa está batendo no seu rosto, você olha para o lado e vê seu marido, sua esposa, e sorri, ela sorri, e vocês estão felizes, e esse é um momento fantástico, onde estão culminando o ápice das suas férias. Né? Então, se conseguir criar esse sentimento através de uma foto, ou de um vídeo, de alguma forma, isso é o conceito de travel porn ou hotel porn, e isso faz que a pessoa se cadastre mais e que se pague menos pelo cliente nas mídias sociais. Então, o conceito de promessa, o conceito de travel ou hotel porn, mais o conceito de urgência, de escassez de segmentação, tudo isso faz que você gere lead nas mídias sociais. Ah, mas isso deve ser muito difícil ou muito caro. Cara, isso é algo que se aprende em 2 horas, 1 hora. Sabe? Todo mundo que eu vi na minha vida gastar mais do que 30 minutos nisso, 1 hora nisso, aprendeu. E depois em horas fica muito bom. Isso é aprender um dia. Não sei, agora já sei. Sabe, tipo, André, fazer uma apresentação de alto nível, você vai demorar meses, talvez semanas, de alto nível. Você vai ter que praticar, fazer muita apresentação ruim. Gerar lead você aprende numa tarde. Uma tarde. Eu acho que em aulas não dá mais do que 4 aulas para ensinar alguém, ou 3 aulas para ensinar tudo que eu falei. São 3, 4, 5 aulas lá para ensinar tudo que eu falei aqui agora. Claro, são aulas, né, explicando passo a passo, aula para um leigo do absoluto zero sai avançado. O leigo sai avançado. Né? Então, é um processo. Mas muito fácil, muito rápido de aprender, muito simples. Qualquer pessoa aprende. Inclusive, com aplicações também importantes, você falou ferramentas, Canva, né? Canva é uma ferramenta que eu descobri não faz tanto tempo, mas que você faz uma imagem, edita um vídeo, edita uma imagem assim, sem saber nada de edição, sem nunca ter feito isso na vida, sem experiência nenhuma, rápido, fácil e direto, né? Então tudo isso está ao alcance de todo mundo. Acabou, o mundo mudou, sabe? É porque antes as pessoas, para entrar na internet e fazer qualquer coisa, tinham que saber código, não sei o quê. Esquece, tudo é fácil agora. Às vezes o difícil é saber qual a plataforma certa, qual a ferramenta que eu tenho que usar. Isso é o difícil, né? Qual a melhor ferramenta para cada coisa. Porque tem ferramenta fantástica para uma coisa que não presta para outra. Então, qual a melhor ferramenta para cada assunto? Mas uma vez entender isso, é simples demais. Show. E você falou em questão, a gente estava falando sobre fluxos de interessados e como converter interessados em compradores. Porque tem aquele pessoal que vem, eu vim, queria saber como escuta a sua explicação e no fim acaba aqui deixando para lá. Né? Como fazer essas pessoas compradores? Primeiro, aquela ideia, André, do discurso planejado, né? A gente tem um exemplo muito bom sobre isso. Até no último evento que a gente fez em outubro, eu expliquei isso com um pouco mais de detalhe, né? Eu explicava 2 pessoas que buscam se relacionar com alguém, sabe? Esses 2 carinhas que hoje decidiram que vão encontrar uma namorada. Um dos 2, eu vou chamar o Joãozinho, né? O Joãozinho quer fazer isso, e o Joãozinho decide que para encontrar namorada hoje vai para balada. E chega na balada, já chega a hora, toma um banho, botou a melhor camisa dele e foi para balada, botou um perfume e foi para balada. Chega na balada, tá um pouco tímido, mas ele toma uns negócios, vai se animando e de repente se enche de coragem, passa alguém e vai para essa pessoa e vai que vai. E aí ele tá um pouco lombradinho, tá um pouco bebo. Fala o que fala, opa, você vem sempre aqui. Não sai nada com nada. E a outra pessoa fala, ele não sabe o que falar. E aí fica por isso mesmo. E aí a outra pessoa também não se abre muito, ele também não sabe para onde ir. Aí tenta com outra pessoa, mas toma outra. Aí depois toma outra, e daqui a pouco já tá bebo. Foi para casa. O mesmo papo de sempre, né? Voltou para casa e fala, essas mulheres de hoje tá difícil. Ou esses homens de hoje tá difícil, sei lá, né? Esse povo tá difícil, não dá certo, a pessoa é estranha. A culpa é dos outros, claro, né? Não vai dizer que a culpa é dele, né? A culpa é dos outros. Esse é o Joãozinho. E agora vamos pro Pedrinho. Né? Explicamos a história do Joãozinho que queria paquerar. Agora vamos pro Pedrinho. O Pedrinho queria paquerar. E o Pedrinho pensou, a mulher... Ele falou Pedrinho para a mulher porque, sei lá, né? Pedrinho pensa, a mulher que eu busco, que eu me interesso, ela não vai estar numa balada às 3 da manhã. Então, não é o lugar que eu vou buscar essa mulher. Essa mulher que eu me interesso deve estar, talvez, no melhor dos casos, num shopping às 5 da tarde.
Então eu vou encontrar essa mulher que me interessa no shopping às 5 da tarde. Dentro do shopping, onde que tem uma brecha, isso tudo está na etapa do planejamento, o Pedrinho ainda, né? O Joãozinho foi na emoção, o Pedrinho está na etapa do planejamento. Sabe que não vai encontrar numa balada, sabe que quer encontrar no shopping. Sabe que o melhor lugar do shopping para tentar provocar uma conversa é a área da alimentação. Tem umas mesas compartilhadas, um lugar que você pode sentar do lado de alguém e tal. Então, de repente, tem uma brecha aí para chegar perto de alguém. E depois decide o que ele vai falar. Ele faz o conceito de discurso planejado. Speech. Speech é discurso planejado. E ele decide que vai chegar, vai buscar uma forma de elogiar a pessoa, mas não elogiar diretamente, sino fazer referência a alguma coisa de algum familiar dele, para buscar algum tipo de cumplicidade que não seja muito invasivo, mas que também gere uma conversa, que isso não seja uma pergunta fechada, sino que deixe o assunto fluir. E ele chega no shopping e está observando igual um leão na savana africana, esperando os viados pular. E ele está sentado e de repente observa uma pessoa interessante, vê que tem uma mesa livre do lado, né? Numa área que não vai ser invasivo sentar, e chega e pede licença, pode sentar aqui, está livre aqui? Está livre, sim, mesa do lado, aquelas mesas que é próxima uma da outra, mas não é em cima. Sim. Né? E isso não é invasivo, mas... E aí senta ali, fala, olha, desculpe, te vi agora, desculpa a intromissão, né? Não queria incomodar, mas esses brincos que você está usando, você compra onde? Porque minha mãe, tenho certeza que adoraria comprar um para ela, presente dela aniversário dela semana que vem, tenho que escolher um presente. Ela vai responder, comprei em tal lugar, ela não vai sentir que você está invadindo, ou se elogiou sem perceber ninguém que está elogiando. O Pedrinho foi esperto. Ela respondeu, explicou onde tem presentes, aí você perguntou por que escolheu, se tem outro, a conversa fluiu. Olha, depois de um tempo de trocar uma ideia, vocês trocaram WhatsApp. Funcionou, o Pedrinho teve sucesso. E depois de ter o WhatsApp, o Pedrinho foi embora, pensando, eu sou uma máquina de paquerar. Felizão. Qual a diferença de Pedrinho com Joãozinho? Organização. Né? Lembra de estava falando de organização? Discurso planejado. Você sabe o que você vai falar. Como você faz que interessados virem compradores? Discurso planejado. Você não vai no improviso, você não fala nada que não estava pensado, você tem uma sequência de comunicação prevista, definida, e você testa o resultado dessa sequência de comunicação e quando muda a sequência e faz uma sequência de testes com uma nova sequência de comunicação e você vai ajustando a forma de comunicação, vendo isso como se fossem dados, não deixando o conceito de conversão como algo que acontece como um ato quase místico, sino que acontece como um ato técnico, com um ato empírico, dado, estatístico. Se eu falar isso, 10 pessoas de cada 100 compram. Se eu falar isso, 15 pessoas de cada 100 compram. Se eu falar isso, e você vai testando. Testar, lembra, de teste não é uma vez, você testa 10 vezes. Cada ajuste que você faz de comunicação e testa a forma que mais converte. Quando encontra que mais converte para você, se aplica e faz contrato e vende, e converte e faz dinheiro. E não é uma coisa casual, é uma coisa planejada. Você pode replicar. Se você está no casual, se você está inventando coisas na medida que vai falando e quiser repetir, não sabe repetir. Se você está na parte estatística, empírica da venda, na parte dos dados, da estatística, você consegue repetir o nível de resultado que você está tendo e garantir resultado do mesmo jeito que o Pedrinho fez agora com essa moça que passou o celular com esse papo dos brincos. Se você usar aí a técnica do Pedrinho, comenta pra gente saber se deu certo ou não, viu? E, Rickard, definição em produto. Lembrar que este comentário não era para ensinar ninguém a paquerar, porque também não acho que eu seja muito bom nisso, mas eu tenho umas habilidades em negociação e em comercialização de produtos de propriedade de férias, e para propriedade de férias a melhor forma é o discurso planejado, seguir um plano. Sim. E chegou a hora de eu definir o meu produto. É necessário definir um produto ou... Não, tem que definir um produto, com certeza. É ou não é? É. E existe alguma burocracia para mim empreender com propriedade de férias ou não é tão complicado assim? Você vai precisar ter um cadastro nesses meios de pagamento e então talvez você precise pelo menos um MEI, né? Como única burocracia, porque elas te pagam mais rápido, né? E também você vai pagar menos imposto.
Lembra que estamos criando um negócio que é para rapidamente fazer 100 mil reais em 30 dias. Então você vai ter, estatisticamente, você vai buscar um faturamento de 1 milhão por ano. 1.200.000 por ano. Sim. Então você vai precisar ter uma estruturação contábil para isso. Então, sim, rapidamente pode fazer um MEI, na medida que forem saindo as primeiras vendas, você for capitalizando, você vai poder abrir uma limitada, estruturar seu negócio, né? Não é nada urgente, mas é uma coisa que tem que considerar, né? Você está criando um faturamento, um negócio, não é uma coisa que para o dia zero, mas logo mais você tem que ter uma estrutura legal, né? Burocrática para isso, tipo um MEI, né? O MEI acho que você faz pela internet e com 30 minutos você faz seu MEI, sabia? Faz muito fácil fazer o MEI. Sim, verdade. E na questão de atendimento e reservas, eu consigo fazer isso sozinho no início ou eu já preciso ter uma equipe montada aí? Não, normalmente no início vai poder fazer tudo sozinho. E depois de um certo período de tempo, quando tiver, sei lá... Claro, isso é por número de vendas, né? Quando tiver 50 clientes a 30 mil clientes médios, significa 1,5 milhão em vendas. Então, até 50 clientes ou 1,5 milhão faturado no teu negócio, você pode fazer sozinho. A partir daí, você nem precisa nem quer, porque com 1,5 milhão de fluxo, de caixa, você consegue estruturar isso com colocar a primeira pessoa no seu time, deixar isso funcionando sozinho. E para quem está começando agora, quais os principais desafios que a gente pode enfrentar aí? Desafio muito mental, sempre falamos a mesma coisa, né? Desafio muito mental. Os melhores empresas de propriedades de férias, os melhores profissionais nessa indústria, as pessoas que mais faturam, são pessoas que foram iniciantes, foram um timeshareano Nutella que viram um timeshareano raiz, né? E o timeshareano raiz é o timeshareano Nutella que não desistiu, que foi firme, que tinha um objetivo grande, ou que tinha um problema importante para resolver, que tinha uma conta para pagar. Né? E normalmente é assim, você tem um sonho muito grande ou um problema muito grande, e com essas duas coisas você encontra um rumo a seguir com isso, né? Sim. Você quer muito essa mudança de vida, ou você quer porque quer muito, ou tem que mudar porque tem que mudar a força. Bacana. E só pra gente encerrar aqui, como eu posso... Eu já criei tudo, já sei como é que faz, as ferramentas que devo usar, como que eu faço para captação de leads e como que eu posso promover a minha propriedade de férias. Promover para encontrar clientes? Sim, para que outras pessoas me conheçam. Como que funciona isso? Mídias sociais, você vai aprender esse conceito de promessa, vai aprender a fazer imagens ou vídeos que sejam atraentes para isso, vai gerar clientes, vai cadastrar no Trello, vai fazer atendimento, e esse é o processo normal. Bacana, então. Tá bom? Tá bom. A gente vai ficando por aqui. Obrigada por ter acompanhado o nosso conteúdo até aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e ative o sininho. E, por favor, compartilhe, né, esse conteúdo com outra pessoa que você conhece, que sabe que tem esse espírito de empreendedor, é empreendedor e quer empreender no mundo da propriedade de férias. E faturar aí seus 100 mil em 30 dias. Algum recado para quem está assistindo? Nada. Muito obrigado por seu tempo conosco. Obrigado a ti, André, por mais um programa de número 22 fantástico. Eu te vejo semana que vem no 23. Um abraço. Tchau, tchau. Oh, faltou... Ah,